Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e hoje a gente vai conversar sobre as minhas decepções literárias do ano de 2022. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, por favor. É um segundinho pra você fazer isso, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Pega esse vídeo, compartilha com algum amigo seu que também gosta de literatura para que o canal possa continuar crescendo, tá bom? Esse vídeo aqui não vai ser apenas dos piores livros que eu li em 2022, mas vão ser também aqueles livros que até que tiraram uma notinha boa, mas que me decepcionaram, que eu achei que iam ser uns 5 estrelas, um favoritado, e acabaram ficando bem longe disso, tá? Então a gente vai conversar sobre todos esses livros aí. O primeiro livro dessa lista aqui que eu quero trazer pra vocês é Coroa da Meia-Noite, da Sarah J. Maas. Esse aqui é o livro 2 da saga de Trono de Vidro. E ele me decepcionou porque, assim, eu gostei bastante até do primeiro livro. Ele não foi um uau, meu Deus, que livro maravilhoso, mas ele tinha me entretido muito. Assim como o primeiro spin-off, que é o Lâmina da Assassina, tá? E esse aqui acabou ficando aquele livro morno, sabe? Aquele chove não molha. Eu achei que foi uma... Ele é uma transição, de certa forma, porque no primeiro livro nós somos introduzidos aos personagens. E o livro 3, eu acho que ele tem um desenvolvimento desses personagens muito bom. Então esse aqui é meio que uma transição, sabe? E eu não gostei muito dele, eu me irritei muito com os personagens, e não é nem porque, os personagens têm defeitos. Isso aí a gente já sabia, mas aqui eles realmente foram irritantes. Eu achei que tiveram algumas decisões muito infantis pro contexto da coisa, pra situação. Enfim, esse é o livro que eu menos gosto da saga toda, né? Dos 8 livros, esse é o que teve a menor nota, que foi 3 estrelas. E então eu coloquei ele aqui nessa lista porque eu realmente esperava mais, né, desse livro aqui. Ele ficou aí num chove não molha, meio mais ou menos. A minha sorte é que ele é bem curtinho, ele é um dos menores livros da saga, né, e aí depois os livros começaram a aumentar e graças a Deus começaram a melhorar também. Então esse aqui é o que eu menos gosto e eu tô citando aqui justamente por isso, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, mas pra mim não funcionou, tá, gente? Então, pois é, não gosto muito de Coroa da Meia-Noite. Eu já comentei aqui num vídeo que eu tenho um problema com segundos livros de saga, sabe? Por exemplo, Percy Jackson, a primeira saga, eu não gosto de Mar de Monstros. Na segunda saga, eu não gosto de É Filho de Netuno? Eu acho que é. Também não vou muito com a cara dele. Então, assim, né, eu já era de se esperar que eu tivesse algum probleminha com os segundos livros de saga, tá bom? Bom, depois de Coroa da Meia-Noite, a gente teve, então, sim, o primeiro pior livro do ano, que foi O Impulso, da Ashley Aldrin, que eu nem tenho mais aqui, se não me engano eu me desfiz dele. E aqui nesse livro, como é que eu vou explicar pra vocês? A gente tem a nossa protagonista, que é mãe, né? Na verdade, ela nem queria ser mãe, ela também tinha uma relação péssima com a mãe dela, e a mãe dela tinha uma relação péssima com a avó dela. Então, assim, é um mar de más relações femininas dentro dessa família. Ela vai engravidar de uma menina, que ela não vai ter uma relação muito boa ali, é aquela coisa do eu amo minha filha, mas não gosto dela, talvez, se a gente pudesse colocar nessas palavras. E aí a menina dela é meio esquisitinha, assim, a mãe dela tem um pouco de medo dessa menina, acha ela um pouco cruel às vezes, mas daí se ela fala com o marido não acredita nela, no que ela tá falando, então você não sabe se ela é uma protagonista confiável ou não. Você não tem certeza se essa criança realmente é uma criança estranha ou se é tudo coisa da cabeça da mãe. Então esse é basicamente o suspense psicológico do livro, mas não funcionou pra mim. Tá? Esse livro aqui, ele tem trechos de narrativa em terceira pessoa e tem trechos em segunda pessoa. Agora eu não lembro se é terceira ou primeira pessoa, mas tem trechos em segunda pessoa. Então você fez isso, você pegou aquilo, você fez tal coisa. E assim, não foi imersivo pra mim, sabe? É um livro curto que eu não vi a hora de acabar. E eu sempre comparo esse livro com Precisamos Falar Sobre o Kevin, que pra mim é um dos meus favoritos da vida, que é um livro muito bem escrito, então tem uma temática bem parecida nessa relação da gravidez compulsória, da relação de mãe e filho, essa coisa de a mãe não confia na criança e o pai sempre defende, aquela coisa toda, sabe? Então tem muitas similaridades, mas eu amo Precisamos Falar Sobre o Kevin, eu acho um livro super bem escrito, e aí O Impulso eu acho que não tá nem 10%, assim, de qualidade de escrita, sabe? Então... não sei. Não engoli muito, dei 2,5 estrelas, porque realmente foi muito difícil pra mim terminar esse livro. E nunca... acho que é muito difícil eu dar uma segunda chance, sabe? Porque realmente não funcionou pra mim. A próxima decepção literária é um livro, assim, que eu realmente fiquei muito triste, porque o primeiro livro
dessa trilogia é um dos favoritos do ano, e aí esse livro é o terceiro da trilogia e tá nas minhas decepções, que é O Timbre, que é o terceiro livro da trilogia do Ceifador, do Neil Shusterman. Então aqui nesse universo, eu já comentei com vocês, né? As pessoas não morrem de doença, não morrem de velhice, não tem guerra, ninguém passa fome. Então, para ter um controle populacional, existem os ceifadores, que são os humanos que matam humanos aí, seguindo certos princípios, para que o mundo fique equilibrado, né? Assim, o primeiro livro é tão bom. Gente, sério, ele é maravilhoso. Eu vou falar mais dele no vídeo de favoritos do ano. Só que o segundo livro já foi mais ou menos, não foi tão bom quanto o primeiro, mas ainda foi, sabe? E esse livro aqui, cara, cadê o brilho do primeiro livro? Cadê o esplendor? Cadê aquele livro que você não consegue largar? Esse aqui não, esse aqui eu tive que empurrar com a barriga, sabe? Eu achei que o autor perdeu a mão completamente. Ele deu uma de Veronica Roth, sabe? Com Divergente. Porque, cara, foi a mesma coisa. Divergente foi muito bom, a Insurgente foi bem mais ou menos e Convergente foi horroroso. Esse aqui foi ruim, tá? Eu dei 3 estrelas só pela escrita, porque a escrita dele ainda salvou um pouco, mas por pouco eu não dei 2,5 estrelas, entende? Então, assim, foi muito decepcionante porque era uma trilogia que tinha um potencial absurdo e o autor não conseguiu aproveitar. Eu acho que ele se perdeu ali no enredo, na construção da narrativa. Não sei o que aconteceu, gente. Mas foi extremamente decepcionante. A série começou assim e terminou lá embaixo. Então, infelizmente, entrou aí para as decepções do ano. E esse livro aqui, gente, foi uma montanha-russa, assim. Ele acabou virando um dos piores livros que eu li esse ano, na verdade. A Casa dos Espíritos, ela é realmente uma casa de um bruxo, um feiticeiro, como você queira chamar, e ele fala com espíritos através de fitas cassete dessas pessoas que já morreram. Essa parte do sistema de magia desse livro eu gostei bastante. E aqui a gente vai ter esse protagonista, que ele tá sendo caçado / ameaçado por alguém ou alguma coisa, ele tá em perigo, basicamente, e ele tem que descobrir quem é. No mais, a escrita é muito inconstante, então fica uma coisa muito vaga, e tem outros capítulos que são pura descrição. Tinha momentos que ele tentava fazer um fluxo de consciência e ficava muito confuso, ficava vago, chato. Os personagens dele são um pouco bidimensionais, você não consegue se apegar direito. Então foi um livro bem maçante, eu demorei pra ler, ó. Ele não é tão fino assim. Não recomendo, gente. Eu não poderia deixar de falar neste vídeo do meu único livro abandonado do ano de 2022, que foi A Senhora do Lago, o livro 7 de The Witcher. Pois é, gente, eu consegui abandonar a saga no basicamente último livro, porque são 8 livros, mas o 8º livro é um prelúdio, de certa forma, é um acréscimo ali, né? E eu abandonei ele em 50%, porque eu não estava aguentando mais, tá? Eu não posso falar muito, né, sobre o enredo, porque já é o último livro da saga, praticamente, então eu não quero dar spoiler pra ninguém, pra quem esteja assistindo, ou assistindo a série, ou lendo, enfim. Mas eu achei que o autor perdeu a mão aqui, eu achei um livro muito monótono, e é um livro grande, eu acho que ele tem umas 600 páginas. E aqui a gente não vê os protagonistas que a gente tanto gosta, o Geralt, a Yennefer, eles aparecem muito pouco. E aí muitas das coisas que acontecem, ele conta pra gente através dos personagens. Então é como se tivesse um grupo de personagens contando. Ah, em tal lugar aconteceu isso. Aí o fulano foi lá e fez isso, ao invés dele mostrar pra gente essas coisas acontecendo, sabe? Então isso me deixou extremamente desgostosa com a história. Eu já não tinha gostado tanto do livro anterior a esse, que agora eu não me lembro o nome. Eu acho que é A Torre da Andorinha, ou antes desse. Já não tinha gostado tanto, mas até que tinha gostado. Mas aqui, meu Deus, eu acho que ele viajou demais na maionese, e aí não tava conseguindo... não conseguiu me prender, entendeu? Eu tava meio que cagando e andando pra história, porque eu não queria saber do que ele tava contando, eu queria saber dos protagonistas, e eles apareceram muito pouco, e eu já tava cansada, sinceramente. Não é uma saga muito fácil de ler, tá? Se você quiser ler The Witcher, não sei se foi a versão que eu li, né? Vai estar a capa aqui da edição que eu li no Kindle, tá? Que tem no Kindle Unlimited. Não sei se foi por conta disso, mas infelizmente tive que abandonar, e foi surpreendentemente o único livro que eu abandonei em 2022.
Não abandonei mais nenhum outro. Ano passado eu acho que eu abandonei os 3, 4 livros. Então foi muito triste. Eu sei que o Danilo vai assistir esse vídeo e talvez o Berlitz também, que são meus amigos que amam The Witcher, vão me falar assim, mas tenta dar uma chance. Quem sabe um dia, tá bom? Quem sabe um dia eu dê uma chance pra esse livro de novo, mas por enquanto não vai rolar. Ai, gente, vocês repararam que eu tô de cabelo novo? Eu ainda tô me acostumando, mas eu gostei, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá o seu like aqui. Se você não gostou, pode dar dislike mesmo, não tem problema não. A próxima decepção foi um livro que eu estava extremamente empolgada, assim, com as expectativas lá em cima. Eu jurava que ia ser um 5 estrelas ou um 4,5, que ia ser um livro favorito e acabou não sendo. Que foi o Enigma do Quarto 622 do Joe Dicker. E, gente, tá chovendo um pouquinho aqui, tá? Telha de zinco, vai fazer um pouquinho de barulho, mas eu não vou gravar tudo de novo, então aproveitem a trilha sonora, tá? Mas eu já passo, porque pra lá tá um sol. Eu acho que é só em cima da minha casa que tá chovendo. Bom, aqui no Enigma do Quarto 622 a gente vai ter um escritor que se chama Joe, tá? Uma metalinguagem aí que o autor fez, que eu achei super interessante, inclusive. Ele vai se hospedar nesse hotel e ele acaba descobrindo que não tem o quarto 622, que eles pulam os números lá. E aí ele acaba descobrindo que teve um assassinato nesse hotel e tudo mais. Então ele vai se inspirar nisso para escrever um livro. Então ele vai cavucar informações sobre esse assassinato que aconteceu muitas décadas atrás. E aí esse livro ele vai pular do presente para o passado, então vai ter cenas que a gente vai estar com o Joel e ele descobrindo as informações, escrevendo o livro, e cenas do passado, como se a gente já estivesse lendo o livro dele, né, sobre aquela época, sabendo o que aqueles personagens fizeram até acontecer o dito cujo do assassinato. Essa sinopse é maravilhosa, né, gente? Aposto que vocês ficaram intrigados. Mas eu não gostei muito do jeito que essa história foi construída, sabe? Eu achei que foi tudo muito enrolado, os personagens eram muito caricatos, muito personagem de novela. Ele é um livro longo que demorou muito pra passar, sabe? Eu lia 10, 20% e parecia que eu tinha lido 50, 60% e parecia que o livro não andava, sabe? E eu vi tanta gente falando bem do Joe na internet que eu tava, assim, muito empolgada pra essa história e pra conhecer a escrita dele, que foi bem decepcionante eu ter dado um 3 estrelas pra esse livro no final das contas e não um 5 estrelas, um 4,5, sabe? Então ele acabou entrando pra essa lista de decepções literárias. Próximo é uma leitura recente que eu já comentei aqui em alguns vídeos, tá? Que é o livro Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern. E aqui a gente vai acompanhar dois amigos desde que eles são crianças até quando eles são adultos e vai vendo como que eles vão começando a gostar um do outro até esse romance desenrolar. Só que, como eu falei no vídeo de leituras do mês de novembro, não acontece merda nenhuma nesse livro, é só uma enrolação, uma encheção de linguiça. É um livro que não tem narrativa, é tudo por troca de e-mails, de cartões, de bate-papo online, não tem nada cara a cara, não tem nenhuma narração. E é um livro chatíssimo que eu acabei dando 2,5 estrelas, porque foi muito torturante terminar essa história. Bom, e o último livro dessa lista é um livro que eu ainda não falei aqui no canal, porque eu li recentemente e eu ia falar sobre ele com mais detalhes no vídeo de leituras de dezembro, mas vou me adiantar e colocar aqui, porque infelizmente ele tá merecendo, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse livro aqui, gente, é um livro realmente só de pessoas normais que vivem a vida delas e não acontece nada, e a gente vai conhecer esses dois quando eles estão no ensino médio, então vai ter toda aquela coisa de, eles são adolescentes, só que os capítulos vão passando a cada alguns meses, então você lê um capítulo, aí o próximo é 3 semanas depois, 3 meses depois, 6 meses depois, até no final do livro quando eles já são adultos e já passaram muitos e muitos anos. Só que, como eu falei, não acontece nada de interessante. A Mariane, ela não trabalha, não faz nada da vida dela além de estudar e é isso. Ela tem alguns problemas com a família dela e vai ter alguns gatilhozinhos aí também durante a história. Ele também vai ter alguns problemas, não sei se de autoestima, enfim, gente, não acontece nada, sabe? Não acontece nada de muito interessante na vida deles. Fica sempre essa lenga-lenga de encontros e desencontros da vida, então parece também que eles têm às vezes dificuldade de falar o que eles estão sentindo ou até mesmo de interpretar o que eles estão sentindo, então é um livro morno, sabe, gente? É aquele livro não chove, não molha, que não acontece nada, não me despertou nada esse livro, sabe? Eu fui lendo, tudo bem, ok, let's go, mas não acontecia nada e é isso. Não me despertou nem raiva, pra vocês terem noção de tão apático que esse livro é, sabe? Então é isso, a gente vai
acompanhar a vida deles, que volta e meia eles estão em festas, ou volta e meia eles estão super próximos, aí eles se afastam, aí acontece alguma coisinha ou outra na vida um do outro, mas eles nunca contam, não conversam entre si sobre essas coisas, enfim. É isso, não acontece nada. E a escrita da Sally Rooney, assim, é um estilo de escrita que eu não gosto tanto, que é por fluxo de consciência. Então, os diálogos não tem aspas, não tem travessão, não tem nada. Eles estão no meio do texto, você que lute aí pra entender o que a pessoa tá pensando, o que a pessoa tá falando, como que eles estão conversando ali, você... Problema seu, entendeu? E já tive livros nesse estilo que eu não gostei. Por exemplo, O Clube da Luta é um livro que tem mais ou menos esse estilo de escrita que eu não gostei, não fui muito com a cara. Então é um estilo que não funciona muito pra mim. Mas esse aqui eu consegui terminar, não é um livro difícil de entender, mas é que realmente não tem o que entender, sabe? Então foi um livro que eu tinha prometido pra mim mesma que eu leria ainda esse ano, porque eu tava enrolando. Eu li aquela coisa. Me arrependo? Não, mas preferia ter lido outra coisa, provavelmente, sabe? Porque não me acrescentou em nada. E eu dei 2,5 estrelas também, então serviu pra estar nesse vídeo aqui, tá bom? De decepções literárias, porque eu sabia que ele ia ser 880, que ou eu ia gostar ou eu não ia gostar, e infelizmente fiquei do lado das pessoas que não gostam desse livro. Entendo quem gosta, eu entendo que tem essa normalidade acaba gerando certa identificação, mas pra mim não gerou identificação, não gerou empatia, não gerou nada. Eu acho que eu não tava muito afim de ler sobre pessoas normais, eu prefiro ler sobre pessoas mais interessantes, sabe? Porque de monótona já não basta a minha vida, né, gente? Então não queria ler a vida monótona de outras pessoas fictícias, tá? Gente, como eu falei, eu não li muitos livros ruins esse ano, né? Foram aí uns 3 livros que eu dei 2,5 estrelas, um abandonado e alguns que me decepcionaram de alguma forma, mas não foram livros assim péssimos, mal escritos. São livros que funcionam pra outras pessoas, mas que pra mim não funcionaram, tá? E essa é a graça de ser leitor, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião. Se você gosta desses livros que eu comentei aqui, não tem problema, deixa o seu comentário aqui embaixo pra eu entender por que você gostou desses livros, tá bom? Não tem problema nenhum. Podemos continuar amigos, ok? Mas como eu não queria que ficasse um vídeo tão curtinho, eu falar só dos livros que eu realmente não gostei, eu decidi colocar alguns outros aí que acabaram me decepcionando de alguma forma. E eu queria agradecer a sua atenção até aqui. O próximo vídeo provavelmente vai ser dos favoritos do ano, então vai ser um vídeo um pouquinho maior, cheio de indicações pra vocês. Então, é isso, a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um beijo. Tchau. E o Impulso achou. E foi um livro cansativo demais, gente, porque ele é um livro longo.